Não percebi imediatamente que ela estava morrendo. Mamãe ficou imóvel por uma semana, com uma atadura de gaze no peito que eu trocava todas as manhãs enquanto papai fumava na varanda. Ela não disse muita coisa, mas seus olhos ainda estavam lá. Eles olhavam para frente, mesmo quando suas pálpebras mal se levantavam. Fiquei do lado de fora da porta, descalça no barro, e pude ouvir suas vozes. Ninguém me chamou. Mas eu sabia quando ouvir. Você tem que fazer isso, ela sussurrou. Prometa que vai fazer. E não sei mais nem menos. Faça porque vai gostar. Ela tem algo de mim dentro dela. Ela precisa ser domada. Senão, ela vai te quebrar. Uma pausa. Coloquei a mão sobre a boca. Não porque eu quisesse chorar, não. É que algo dentro de mim adivinhou o que viria a seguir. Mas eu não conseguia dizer o que era. Papai não respondeu de imediato. Só o banco rangeu, como se alguém tivesse arrumado suas pernas. Você quer mesmo isso? Eu quero que ela cresça direito. Como ela deve. E você? Você disse que faria qualquer coisa por mim. Sim, eu disse. Então faça. E não sinta pena dela. Ela não é tão frágil quanto parece. Ela vai resistir. E você? Você vai me agradecer depois. Não foi dito tão alto. Mas claro o suficiente para eu ouvir. E para que eu nunca mais pudesse esquecer. Eu tinha 13 anos. Morávamos nos limites da aldeia de Rushiva, além do cinturão florestal. Não havia estrada para nós, apenas um caminho entre urtigas e poças de argila. Na casa havia um fogão velho, o teto preto de fumaça e frio sob os pés, mesmo no verão. Mamãe não trabalhava. Ela ficava em casa e se deitava. Ela se deitava com frequência. Papai trabalhava em uma equipe de reparos na região, mas raramente trazia algo para casa além do cheiro de suor e óleo diesel. Nunca tivemos muitas coisas. Tudo o que eu tinha era uma camisa que mamãe costurava com o vestido de outra pessoa e um lenço fino na cabeça para cobrir as orelhas quando o vento soprava dos campos. Mas eu sempre ia até a mamãe com esperança. Mesmo quando ela estava doente. Mesmo quando seus olhos não estavam mais me olhando, mas como se estivessem através de mim. Eu ainda levava água para ela, lavava seus pés, enxugava sua testa. Porque, de que outra forma? Ela é a mamãe. Em seus últimos dias, ela mal comia. Só me pedia para trazer sal, mesmo quando não havia comida. Ela esfregava na palma da mão e cheirava. Dizia que a acalmava. E naquela noite, ela disse isso a ele. Sobre mim. Quando a enterraram, eu não chorei. Não porque eu não quisesse. E porque algo dentro de mim congelou. Fiquei ao lado do caixão, segurando uma lamparina nas mãos, e meus dedos tremiam. As mulheres da aldeia sussurravam entre si que ela ainda era jovem. Que a terra não aceitaria tamanha beleza. E eu olhei para o rosto dela, não mais o dela, como se fosse feito de cera, e me perguntei por que ela havia me deixado exatamente assim. Naquela mesma noite, quando todos já tinham ido embora, meu pai estava sentado em um banco e eu lavava o chão. Ele estava olhando para um ponto. Ele tinha um olhar, não zangado, não triste, mas vazio. E foi nesse olhar que senti pela primeira vez uma rachadura. Ela tinha razão, disse ele de repente. Sua mãe. Ela era cruel, mas ela conhecia as pessoas. Parei. Do que você está falando? De você. Ele se levantou e caminhou até mim. Parou ao meu lado. Senti sua respiração tocar minha nuca. Você não é burra, filha. Mas nem sempre é bom. Pessoas como você precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Senão, você vai crescer, como ela.
Ele foi para a cama. E eu fiquei no chão, com um pano molhado nas mãos. Meus joelhos doíam, mas eu não me levantei. Eu tinha medo de que, se eu me mexesse, algo começasse. Algo novo. Algo para o qual eu ainda não estivesse preparada. Eu ainda não sabia exatamente como ele me colocaria no meu lugar. Mas eu já tinha ouvido falar que ele faria isso. E que não seria hoje. E talvez não amanhã. Mas aconteceria. Porque foi isso que ela disse. E ela nunca brincava. Naquela manhã, depois do funeral, ele me fez mingau. Pela primeira vez. Acordei com o cheiro de painço queimado e não conseguia acreditar. Alguém estava mexendo na cozinha. O som de uma colher no fundo de uma panela, como um sino em uma tigela de cobre. Eu me levantei, saí, e ele estava de costas para mim. Sem camisa, apenas de calça, com os braços até os cotovelos, dentro de um par. Acordei, disse ele, sem se virar. Ok. O mingau está quase pronto. Sente-se. Sentei-me em silêncio. Havia uma tigela na minha frente. Quente. Ele pegou a colher e a colocou na minha boca. Eu me virei. Eu mesma faço, eu disse. Não precisa. Você ainda está fraca. Cansada. Eu consigo ver. Você ainda é pequena para mim. Ele sorriu, mas eu me senti desconfortável. Não por causa da colher. Mas por causa da entonação. Como ele disse isso? Pequena. Eu sabia que ele nunca tinha me chamado assim antes. Nunca. Depois do café da manhã, ele me pediu para não lavar a louça. Ele mesmo pegou a tigela, limpou-a lentamente e a colocou na prateleira. Então, ele veio até mim e tocou meu ombro. Quero que você fique bem. Sua mãe me deixou uma ordem. E eu tenho que cumpri-la. Do meu jeito. Fiquei em silêncio. Aquela palavra de novo, ordem. Nos dias seguintes, ele mal foi trabalhar. Ficou sentado em casa, fingindo consertar portas, separar ferramentas velhas e fazer sopa. Mas eu vi, ele estava me observando. Seus olhos sempre me procuravam no quarto. Quando eu limpava, ele ficava no corredor. Quando eu lavava, ele sentava no banco perto do balde. Quando eu estava me trocando no armário, eu conseguia sentir seu olhar mesmo através da porta. E quem está então? Eu não sei. Ele se aproximou e parou bem na minha frente. Lembre-se, filha. Há coisas que podem ser ditas uma vez. E há coisas que é melhor não dizer. Porque então, tudo mudará. Mesmo que você mude de ideia. Ele sorriu. E eu entendi, agora ele será mais cuidadoso. Mas ele não vai parar. Comecei a lavar o chão todos os dias antes do nascer do sol. Não era porque ela estivesse suja. Era porque eu precisava esfregar algo com urgência, esfregar até sangrar, para apagar a sensação de que algo havia sobrado em mim depois daquela noite. Depois que ele entrasse. Depois que ele se sentasse ao meu lado. Aprendi a não demonstrar medo. A comer em silêncio. A dormir com as minhas roupas. A esconder o cabelo sob um lenço. A não me olhar no espelho. A não rir. A não deixar a porta aberta. E, o mais importante, a não buscar proteção. Porque todos que vinham à casa viam apenas um pai gentil que não conseguia encontrar paz após a morte de uma mulher. E eu, uma pobre criança um pouco estranha que já cresceu, mas silenciosa como um rato. Uma noite, eu o ouvi chorar. Mas não era choro, era o som de um corpo que não conseguia mais se manter inteiro. Ele estava sentado ao lado da minha cama. Fingi estar dormindo. Desculpe, ele sussurrou. Mas ela queria que você crescesse. Ela sabia como você seria. E eu preciso.
Porque eu te amo. Fiquei imóvel. E entendi que palavras de amor às vezes são mais assustadoras do que ameaças. Porque quando alguém realmente te ama, não fica te observando à noite, sussurrando no escuro algo que você nunca vai esquecer. Foi uma noite sem dormir. Houve muitas assim. Mas esta era diferente. Eu não sabia que horas eram porque não tinha acendido o abajur. A luz torna uma pessoa visível. E eu não queria que ele me visse. Deitei de bruços contra a parede, pressionando os joelhos contra o peito, como fazia quando minha mãe gritava. O quarto cheirava a umidade e cera, eu sempre colocava uma vela perto da janela, mesmo sem acendê-la. Só para ter certeza, estava lá. Algo que não estava vivo, mas não era perigoso. Eu estava quase cochilando quando senti o ar mudar. Ficou mais denso. Como em um porão. Como antes de uma tempestade. A porta não rangeu. Mas eu sabia que tinha se aberto. Ouvi algo macio, meias? Arranhando o chão. Os passos eram cautelosos. Lentos. Não como durante o dia. Não do tipo que faz barulho. Deslizavam, como se alguém não quisesse me assustar, mas me pegar num estado entre o sono e a vigília. Fiquei imóvel. Respirei lentamente, como havia me ensinado a mim mesma, a parecer adormecida. Sabe, não é tão fácil fingir que está dormindo quando seu coração está batendo como um martelo em um barril de lata. Mas eu conseguia. Ele se sentou. Senti a mola do colchão ceder sob ele. Sua respiração estava ofegante. Ele não disse nada. Apenas ficou sentado. Observando. Eu sabia, ele estava observando. Talvez por um longo tempo. Eu não me mexi. Ele estendeu a mão lentamente, como se estivesse hesitando. Eu a senti no cobertor. Pesada, quente. Cheirava a metal e suor. Ele não tinha me tocado. Ainda não. Ele tinha apenas colocado a mão ao meu lado. E então, ele se moveu. Eu cerrei o maxilar com tanta força que meus dentes doeram depois. Quando seus dedos tocaram meu ombro, estremeci involuntariamente. Por pouco. Como um mosquito. Mas foi o suficiente. Você está acordada, ele sussurrou. Fiquei em silêncio. Você não precisa ter medo, acrescentou ele. Eu não sou ruim. Silêncio. Ela queria que você crescesse direito. Para que não fosse como os outros. Para que soubesse o que era proximidade. Ele se inclinou para mais perto. Seus lábios estavam perto do meu ouvido. Eu sentia o cheiro de um velho cobertor de lã, suor, medo, arrependimento e algo animalesco. Não me mexi. E então ele fez. Não, não completamente. Não como em histórias de terror. Ele apenas começou. Dedos na minha clavícula. Palma da mão na minha barriga. Movimentos cautelosos, como se não estivesse me tocando, mas sim alguém em um sonho. Mas eu não estava dormindo. Só fiz uma coisa, contraí a barriga. O melhor que pude. Para que nada entre nós se tocasse. Então ele congelou. Eu te assustei, disse ele baixinho. Desculpe. E ele foi embora. Eu não conseguia acreditar que ele tinha ido embora imediatamente. Fiquei imóvel por mais alguns minutos, esperando a porta se abrir novamente. Mas a noite permaneceu silenciosa. Eu não chorei. Apenas alcancei o balde onde minha mãe e eu costumávamos nos lavar e mergulhei as mãos nele. Depois meu rosto. Depois meu peito. Só se acalmou por dentro quando a água ficou fria como a noite. De manhã, ele estava sentado no banco, lendo o jornal. Como sempre. Por apenas um instante, quando passei por ali, seu olhar deslizou sobre mim.
Não culpado. Não lamentável. Mas aquele de quem eu temia, atento, faminto, certo de que tudo será diferente agora. Haverá café da manhã? Perguntou ele. Haverá. Certo. E o jornal novamente. Como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Pela primeira vez ele cruzou a linha. E não porque estivesse bêbado. Não porque não conseguisse se controlar. Mas porque achava que tinha o direito de fazê-lo. E que eu não me importava. Porque fiquei em silêncio. Porque não fugi. Porque eu te amo. Naquele dia, percebi que agora estou sozinha. Nem mesmo em casa. No mundo. Porque se meu próprio sangue jorrar à noite, não há para onde correr. Naquele dia, fiquei em frente ao espelho por um longo tempo. O pequeno vidro fuliginoso acima da pia não mostrava meu verdadeiro rosto, apenas um reflexo distorcido. Em vez de olhos, sombras. Em vez de bochechas, vazio. Tentei ver em mim a pessoa que eu era há pouco tempo, quando ria com as vizinhas, quando lia livros, quando acreditava que a vida era algo mais do que uma cama, escuridão e uma voz sussurrando nas minhas costas. Mas aquela garota havia sumido. Saí. A aldeia ainda dormia. O sol começava a romper a neblina e as galinhas estavam saindo dos poleiros. Peguei um caderno velho e um lápis, encontrei-os na gaveta da minha mãe. Ela costumava escrever receitas lá. Agora eu escrevia a mim mesma lá. Ela se sentou perto de uma velha pereira, encostou as costas no tronco e começou. Meu nome é Marta. Tenho 13 anos. Moro com meu pai em Ruxiva. Minha mãe morreu. E meu pai. E aqui ela parou. Eu não conseguia escrever mais. Era como se alguém tivesse apertado minha mão. Era como se o próprio ar não me deixasse. Tentei novamente. Ele vem até mim à noite. Senta-se ao meu lado. Diz que me ama. Mas eu tenho medo. E eu não quero que ele. Risquei a linha. Então tentei de forma diferente. Não sei o que fazer. Tenho medo da noite. Tenho medo de ficar em casa. Não sei a quem contar. Não sei como chamar o que ele está fazendo. Mas isso não é amor. É outra coisa. E sinto que, se eu ficar em silêncio por mais tempo, vou desaparecer. Desta vez, terminei de escrever até o fim da página. Mais uma. E mais metade. E então enrolei o caderno. Coloquei-o num lenço. E fui para a floresta. Na floresta, procurei um carvalho, aquele que minha mãe chamava de mudo. Ela disse que foi plantado durante a guerra, quando seu irmão morreu. Eu acreditei, ele se lembra de tudo, mas é silencioso melhor do que ninguém. Enterrei o caderno debaixo dele. Assim mesmo, sem bolsa, sem lenço. Que apodreça. Que a terra o leia. Contanto que não seja eu. Naquela mesma noite, meu pai me trouxe um vestido novo. Rosa. Tecido fino, renda no decote. A aldeia nunca tinha visto nada parecido. Ele deve ter comprado em algum lugar. Talvez tenha trocado. Para que é isso? Perguntei. O quê? Você é uma menina. Você deveria parecer uma menina às vezes. Se não, você está sempre de camisa, como uma velha. Eu não o peguei. Ela apenas disse. Não estou comemorando. Estamos de luto. Ele apertou o pano na mão e o colocou sobre a cama. Então eu vou me deitar. Até tempos melhores. Não respondi. Ele saiu para a varanda para fumar. E então percebi, ele sabia de alguma coisa. Talvez me tenha visto indo para a floresta. Talvez estivesse remexendo nas minhas coisas.
Ou talvez ele apenas sentisse que eu tinha dado o primeiro passo para fora. E agora ele estava tentando me puxar de volta, com meu vestido, uma carícia, a palavra Dônia. No dia seguinte, ousei ir até a professora. A senhora Oia era a única pessoa na aldeia que não tinha medo de dizer a verdade. Ela nos ensinou não apenas a tabuada, mas também a ficar em pé. Certa vez, ela me disse: Marta, uma mulher não é apenas uma amante. Ela também é uma voz. E você precisa ser capaz de gritar com ela quando os outros estão em silêncio. Cheguei depois do jantar. Ela morava sozinha, numa casa antiga com lírios sob as janelas. Bati. Quem? Sou eu. Marta. Entre. Entrei. Ela ficou em silêncio. Olhou para mim, por um longo tempo, atentamente. E então disse: Se você não veio por causa das aulas, então pode se sentar. E pensar se quer conversar. Sentei-me. E fiquei em silêncio. 5 minutos. 10. Então ela disse: E se alguém, amar do jeito errado? Ela não se mexeu. E diz que é amor. Mas diferente. E que deveria ser assim. E que os outros não vão entender. Marta, disse ela baixinho. Não precisa explicar. Eu entendo. Eu estremeci. Você sabe. Eu consigo ler olhos. E ela me empurrou uma xícara de chá. Eu não bebi. Apenas fiquei sentado. E pensei, se ela sabe, por que não faz nada? Ela acariciou minha mão. Se você quiser, pode voltar. Eu sempre estarei em casa. Mas se você disser a verdade, não será possível voltar atrás. E nem todos serão capazes de arcar com as consequências. Eu fugi então. Porque eu ainda não estava pronta. Eu ainda vivia com medo de que, se contasse a ele, a situação piorasse. De que, se eu o destruísse, eu me destruiria. E eu ainda queria acreditar que conseguiria sobreviver. Que eu conseguiria superar isso, em silêncio. Depois de visitar a senhora Oli, não consegui dormir por vários dias. Parecia-me que ela estava parada atrás da porta, esperando que eu voltasse. Que seu chá ainda estava quente e seus olhos ainda me fitavam. Pela primeira vez, alguém me viu, mas não fez nada. E eu não conseguia decidir, era mais fácil ou pior. Comecei a costurar uma bolsa. Uma pequena. Com a saia velha da minha mãe. Costurava à noite, quando ele dormia, ou durante o dia, quando ele estava no campo. Torcia sal, fósforos e migalhas de biscoito em nós. Não era uma fuga. Era uma esperança. De que, quando o dia chegasse, eu saberia onde colocar as mãos. Eu sabia que algo aconteceria em breve. E aconteceu. Ele voltou mais cedo do que de costume. O dia estava sombrio, pesado. Até os pássaros estavam silenciosos. Eu estava em pé perto do fogão, cozinhando sopa com cascas. Ele entrou, tirou os sapatos, largou a bolsa. E parou. Olhou para mim por um longo tempo. Não como antes, furtivamente, com tensão. Mas diretamente, abertamente. Como você está? Perguntou ele. Estou cozinhando. Entendo. Ele se sentou à mesa. Pegou uma faca e começou a cortar o pão. Os pedaços saíram irregulares. Grande demais, como se quisesse me engasgar. Você mudou, disse ele. Não. Não minta. Eu consigo ver. Seus olhos estão diferentes. Ficaram frios. Como os dela. Eu não respondi. Ele largou a faca. Lentamente. Levantou-se. Você não está mais com medo? Está fingindo?
Eu nunca tive medo. Eu estava com medo. Você é feito de tremor. Mas agora é diferente. Fiquei em silêncio. E de repente ele chegou muito perto. Perto. Mais perto do que nunca. Senti minhas palmas suarem, mas não recuei. Você falou com alguém? Não. Sério? Sério. Porque se você contar para alguém, vai ser pior. Para você e para mim. Somos uma família. Ele tocou minha bochecha. Lentamente. Não como um pai. Como alguém que acredita já ter o direito. Não vou contar, respondi. Tudo bem. E ele entrou no quarto. Deitou-se na cama. Fiquei um bom tempo em pé perto do fogão, observando a sopa se transformar numa pasta escura. Não percebi como engrossou, não a mexi. Eu estava tremendo. Não dormi à noite. Sentei-me no chão, abraçando os joelhos. Ouvi. Ele respirava alto. Como se estivesse roncando, mas não exatamente. Eu cheirava ao seu corpo. Pelo velho. Os sapatos da minha mãe eram visíveis da parede. Deixei-os em um prego. Pendurados como olhos mortos. Eu sabia, se ele não viesse hoje, viria amanhã. Se não viesse agora, viria mais tarde. Ele já tinha se decidido. Agora não sou mais uma filha. Agora sou uma mulher que precisava ser convencida. Levantei-me. Peguei minha bolsa. Continha sal, 2 ovos, um pedaço de sabão, um pedaço de linha. Não muito. Mas o suficiente para fingir que eu não era mais um prisioneiro. Saí de casa. Silenciosamente. A soleira não rangeu. E de repente. Para onde? A voz dele. De trás. Eu, água. De noite? Minha garganta está seca. Eu trago. Não precisa. Você está tramando alguma coisa? Fiquei em silêncio, jogue a sacola fora. Joguei no chão. Ele se aproximou, pegou a sacola e abriu. Olhou para mim. Você acha que consegue viver com isso? Acho que não consigo viver assim. Seu rosto se contorceu. Mas não de raiva. De algo maior, da admissão de que ele não tinha mais controle. De que eu nem fugi, mas não tenho mais tanto medo quanto antes. Ele jogou a sacola aos meus pés. Certo. Então viva como quiser. Mas não diga depois que eu não te amava. Ele entrou em casa. E bateu a porta. E eu fiquei sob as estrelas. Sem sapatos. Com uma corrente elétrica na pele. E pela primeira vez em muitas semanas, não me senti enjoada por causa da minha própria respiração. De manhã, vesti meu casaco mais velho, um cachecol e peguei a mesma sacola. Ele não atrapalhou. Ele estava sentado num banco perto do fogão, descascando milho. Olhou para mim, indiferente, como um gato que acabasse de sair de casa. Você vai? Vou. Certo. Você não vai longe. Não respondi. Simplesmente fui embora. Caminhei por um longo tempo. A vila ficou para trás e eu continuei procurando por algo, não um lugar, mas uma vista onde pudesse me esconder. Em algum lugar por volta do 3º quilômetro, encontrei a velha Hannah. Ela estava sentada perto do portão, descascando ervilhas. Para onde você vai, Martocha? Ela se surpreendeu. Seu pai disse que você estava doente. Não mais, respondi. E para onde você vai? Para sua tia em Azeniva. Talvez ela te leve para morar por um tempo. Ela sentiu, mas seus olhos estavam cautelosos. Tudo bem? Fiquei em silêncio. E então ela mudou de tom.
Eu sei o que está acontecendo na aldeia a seu respeito. Mas, criança, você tem que suportar. Ele é seu pai. E quem mais além dele? Eu não disse nada. Simplesmente continuei andando. Daquele momento em diante, eu sabia que não haveria ajuda dali. Eram 7 quilômetros até Jazeniva. A estrada era pantanosa, passando por florestas e campos. Eu caminhava com a atenção no peito, como se estivesse arrastando algo nas costas, não uma bolsa, mas anos. O pensamento latejava na minha cabeça: se não me aceitarem, para onde irei? Minha tia morava nos arredores da aldeia. Eu a vi pela última vez há cerca de 3 anos. Minha mãe dizia que ela era peculiar, um pouco rude, não gostava de estranhos, nem mesmo parentes. Mas eu só a tinha. Abri o portão. Bati. Quem? Sou eu, Marta. Marta? E o que aconteceu? Posso ficar um pouco com você? Ela me encarou por um longo tempo. Depois me deixou entrar. Me deu água. Sentei-me. O que aconteceu? Engoli em seco. Eu queria dizer. Eu queria dizer tudo. Mas havia um nó na minha garganta. Como o do caixão da minha mãe. Ele está mudando? Perguntei. Quem? Pai. Todo mundo muda, criança. Você não sabe. Mas, ele. Fiquei em silêncio novamente. E então ela suspirou. Você está insinuando alguma coisa? O quê? Eu queria dizer, ele me tocou. Mas não consegui. Por que como? Com que palavras? Só estou com medo. Não quero voltar. Você tem os documentos? Não. E o bilhete dele? Não. Criança, você entende em que tipo de mundo vivemos? Não posso simplesmente te deixar assim. Talvez você tenha inventado alguma coisa. Talvez tenhamos brigado? Não. Não posso interferir. Este é um assunto de família. E sem provas. Estas palavras cortam mais do que noites em casa. Sem provas. Sem permissão. Sem fé. Arrumei minha mala. Saí. E fui para o campo. Lá me sentei entre as ervas daninhas. Me abracei. E chorei. Pela primeira vez de verdade. Tanto que não havia mais ar. Eu entendi, não há lugar onde te esperem se você sair com vergonha. Nem mesmo porque você é culpado, mas porque você não consegue dizer o que fizeram com você. Porque é invisível. É interior. É indescritível. E pior ainda, todo mundo quer que você o cale. Porque é mais conveniente. Porque senão eles terão que mudar. E eles não querem. Eu não sabia o que fazer em seguida. Voltar significava me tornar um corpo no escuro novamente. Partir não levava a lugar nenhum. Viver era ainda pior do que suportar. E então pensei pela primeira vez, talvez não viver? Esse pensamento não me assustou. Era calmo. Silencioso. Gentil, como minha mãe quando me colocava para dormir. Mas algo me deteve. Não esperança. Não fé. Mas raiva. Levantei-me. Limpei o rosto. E disse a mim mesmo: se sobrevivi até aqui, não foi para morrer no mato como um cachorro perseguido. Voltei lentamente. Não caminhei com derrota, mas com uma raiva silenciosa. A aldeia que eu havia deixado alguns dias antes parecia um lugar para mim agora. Ninguém me olhou nos olhos. Tia Ana, quando me viu da estrada, apenas fez o sinal da cruz. Voltei para o pátio como se sempre tivesse estado ali. O vento sacudia a porta do celeiro, sua camisa secava no varal.
A casa cheirava a banha e mastique. Ele estava sentado à mesa, descascando batatas com uma faca. Voltou? Sem surpresa. Fiquei em silêncio. Passei por ele sem tirar os sapatos. Senti seus olhos nas minhas costas, e pela primeira vez não tremi. O policial estava procurando por você, acrescentou. Eu disse que você foi visitar seus parentes. Para não voltar em vão. Parei. Olhei para ele, simples e diretamente. Você está com medo? Ele sorriu. Sem sinceridade. E você? Não respondi nada. Apenas coloquei minha bolsa ao lado da cama. Tirei o casaco. Sentei-me. Comecei a desembaraçar meu cabelo. Você se acha forte, disse ele. Mas o mundo não espera por pessoas como você. Lá é ainda pior. Não há amor. Olhei para ele. Aqui também não há. Ele se acalmou. Então se levantou e se aproximou. Estendeu a mão, não para tocar, mas como se para verificar se ainda conseguia. Eu não vacilei. Mas não o deixei. Apenas o olhei nos olhos, sem piscar. Ele abaixou a mão. O que você quer? Perguntou baixinho. Para que você nunca mais me toque. E para que você esqueça que sou seu. Mas você é do meu sangue. Não. Eu não sou seu. Você me traiu. E o fato de vivermos sob o mesmo teto não significa nada. Vi algo desmoronar dentro dele. Não raiva, medo. Não por mim, por poder. Se você for embora de novo, eu não vou deixar você ir. Você não vai mais poder me segurar. Posso dizer às pessoas que você é louca. Que está inventando coisas. Que está me incitando. Que é travessa. Elas vão acreditar em mim. Você é apenas uma garota. E não tem nada. Nenhum direito. Nenhuma voz. Coloquei meu cachecol lentamente. Sentei-me à minha frente. E disse: eu tenho uma coisa, a verdade. E não importa o quanto você a pise, ela ainda encontrará um jeito. Ele não falou mais nada. A partir de então, vivemos em silêncio. A casa ficou ainda mais fria, embora lá fora fosse primavera. Eu cozinhava, limpava, ia buscar água. E ele era como uma sombra que não desaparecia. Ele observava. Mas não ousava fazer mais nada. Comecei a coletar evidências. Anotei datas, frases, gestos. Tudo, em um pequeno caderno que escondi em um pote de barro debaixo da cama. Eu sabia, se alguém algum dia me ouvisse, eu teria algo a dizer. Depois de algumas semanas, ele mudou. Começou a falar com os outros como se nada tivesse acontecido. Sorrindo. Dizendo que eu estava simplesmente fechada. Que depois que minha mãe morreu, eu quebrei. Fiquei quieta. Deixei que ele construísse a versão dele. Mas eu mesma construí a minha. Uma noite, ele entrou no meu quarto. Bateu, pela primeira vez. Eu estava sentada com uma lanterna, tricotando uma linha em uma bolsa. Posso? O quê? Eu pensei em conversar. Sobre nós. Olhei para ele sem piscar. Não há nada para falar sobre nós. Tudo o que você queria fazer, você já fez. Tudo o que eu quero, ainda está por vir. Eu não. Não minta. Nem agora. Você não vai conseguir apagar isso. Eu estava errada. Não. Você fez uma escolha. E agora vai conviver com ela. Como eu vivo, com o que me lembro. Ele não suportou meu olhar. Foi embora. E não voltou. Eu sabia, logo partiria. Para sempre.
Não fugiria, mas com um passo que ninguém pararia. Porque não sou mais uma sombra. Estou viva. Real, teimosa. E mesmo que ninguém venha me salvar, eu me salvarei. Acordei antes do amanhecer. Vesti a mesma jaqueta. No bolso, um caderno com anotações. Todos os dias. Todas as noites. As palavras que ele dizia. Gestos que faziam minha pele congelar. A vez em que a lâmpada do quarto dele se apagou. Este era meu diário de dor. Mas agora, a prova. Não fui a Yazeniva. E nem a Senhora Olha. Fui à cidade. 16 quilômetros. Na estrada. Sem parar. O vento rasgou meu cachecol, meus sapatos estavam molhados por causa das poças, mas eu caminhei. Porque não conseguia mais viver sem ação. A delegacia da cidade cheirava a sabão em pó e metal. A mulher atrás do vidro perguntou: como posso ajudar? Quero fazer uma declaração. O quê? Contra meu pai. Ela ergueu uma sobrancelha. Ele roubou alguma coisa? Não. Outra coisa. O quê? Ele me tocou. Como se não fosse minha filha. Silêncio. A mulher me olhou com mais atenção. Quantos anos você tem? 14. Você veio pessoalmente? Sim. Você tem seus documentos? Não. Onde está sua mãe? Ela morreu. E quem sabe que você está aqui? Ninguém. Ela suspirou. Peguei o telefone. Sussurrei algo. 5 minutos depois, um homem uniformizado saiu. Ele me olhou de cima a baixo. Sente-se, disse ele. Você vai me contar. Sentei-me. Repeti a mesma coisa. Brevemente. Sem embelezamento. Ele ouviu, não interrompeu. Mas também não anotou. Só no final disse: você tem algum vestígio? Atestados médicos? Não. Testemunhas? Não. Alguém mais ouviu alguma coisa? Senhora Olha, uma professora. Ela chuta. Mas ela não viu nada? Não. E o que o próprio pai diz? Ele está em silêncio. O policial suspirou. Ele tamborilou os dedos na mesa. Sabe, criança. Esta é uma declaração séria. Se não for verdade, haverá consequências. E para você. É verdade. Mas sem provas. Você entende que não pode simplesmente prender uma pessoa. Este é o seu pai. Você deve estar passando por um conflito. Adolescência. Talvez tenha entendido errado alguma coisa. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não por medo, mas por completa desvalorização. Me dá seu caderno, acrescentou. Por quê? Vamos verificar. Pelo menos vamos ver. Eu entreguei. De mão em mão. Ele folheou algumas páginas. Sorriu. Mas não com os olhos, com os lábios, como aqueles que querem parecer educados, mas não acreditam em uma palavra. Vamos pensar no que fazer com isso. Deixe seu número. Ou o endereço. Eu não quero voltar para lá. E onde você vai morar? Eu não sei. Bem. Você não pode simplesmente fugir assim. Avisaremos os serviços sociais. Enquanto isso, vá para casa. Se algo for confirmado, entraremos em contato. Saí. Sentei-me em um banco perto da entrada. Me senti mal. Mas não de fome. Pelo fato de eu ter dito tudo, e isso não mudar nada. Eu esperava que ficasse mais fácil. Que me abraçassem.
Que alguém dissesse: "Você não está sozinho." Em vez disso, havia um pedaço de papel com um número, um bilhete dizendo: "Ligaremos se precisarmos de você." E a frase da minha mãe já estava girando na minha cabeça. O mundo não salva meninas. Apenas as observa se afogarem, silenciosamente. Não fui para casa. Fui para a estação de trem e fiquei um bom tempo na bilheteria. Olhei os nomes das cidades. Não sabia para onde ir. Porque ninguém estava me esperando em lugar nenhum. Mas decidi. Se ninguém me salvar, serei minha própria costa. E viverei, mesmo que ninguém queira ver. Não fugi. Apenas fui para onde pudesse desaparecer do passado. E, pela primeira vez, escolher o futuro. Morei na estação de trem por 3 dias. Dormi sentada. Comi quando alguém deixou metade de uma torta. Minhas mãos estavam vermelhas de frio, mas não voltei. Eu não sabia onde eu iria quebrar, no meu corpo, na minha mente ou no meu coração. Mas a quebra não veio. No 4º dia, uma mulher de jaqueta branca se aproximou. Seu cabelo era loiro, seus olhos eram como os da mãe. Só que sem piedade. Sem perguntas. Ela não perguntou: "O que aconteceu?" Ela disse: "Venha comigo." Era um centro para meninas que não tinham para onde ir. Havia 20 camas, cobertores, um banheiro, sopa. E o mais importante, silêncio sem julgamento. Eu não contei imediatamente. Apenas fiquei em silêncio. E eles me deixaram em paz. Então comecei a escrever. Em um novo caderno. Não mais sobre medo. Mas sobre mim mesma. Um mês depois, contei tudo a uma psicóloga. Ela ao serviço social. Eles à polícia. A polícia ficou em silêncio. Depois de 6 meses, a resposta foi: "Não há provas de crime." Há poucas provas. Palavras não são fatos. Eu chorei apenas uma vez. E então decidi: não vou esperar que o mundo reconheça a minha dor. Vou simplesmente viver, do jeito que não me deixaram naquela época. Eu tinha 15 anos quando comecei a trabalhar como faxineira. 16 quando aluguei um quarto. 18 quando entrei na escola. Eu não estava procurando pelo meu pai. E ele estava procurando por mim. Eu nem sei se ele está vivo. Talvez ele esteja velho em algum lugar, solitário, com uma casa vazia. Talvez ele já esteja morto. Não de uma forma humana. Não com ninguém ao seu lado. E não, eu não perdoei. Mas eu deixei ir. Porque o perdão não é quando você esquece. É quando você não o carrega mais dentro de você como uma cruz. Eu me casei. Não imediatamente. Por medo. Mas meu marido não era de se apressar. Eu dei à luz uma filha. Dei a ela o nome de Eva porque ela foi a minha primeira. A primeira criatura a quem prometi, nunca me calar. Nunca deixá-la. E sempre acreditar nela. Não contei a ela por muito tempo. Até ela atingir a maioridade. E então, ela se sentou. E disse: "Mamãe tinha uma dor que ninguém perguntava. Quero que você nunca fique sozinha quando quiser dizer alguma coisa." Ela me abraçou. Silenciosamente. E eu sabia, eu não tinha vivido em vão. E agora, eu te digo isso. Não como uma santa. Não como uma forte. Sou avó. Minhas mãos tremem, muitas vezes esqueço as palavras e meus pés doem na chuva. Mas a única coisa que não esqueci é aquela garotinha que estava no campo e não sabia para onde ir.